Neste momento, procure relaxar. Feche seus olhos e leve o pensamento a Deus nosso Pai. Que os ensinamentos de nosso Mestre Jesus adentrem nossos corações, nos ajudando nessa caminhada, nos ajudando a sermos melhores para nós e para todos à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Bem-vindos a mais um estudo possível através do nosso CRE Digital. E o assunto proposto pela casa para hoje é Amai os vossos inimigos. Então a gente já começa com o Livro dos Espíritos, na questão 887, em que Kardec pergunta se não vai contra as nossas tendências naturais amar os nossos inimigos. E a resposta vai falar de um amor diferente, desapaixonado, já que não haverá o quê? Simpatia entre os envolvidos. E o Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer para a gente um pouco mais, que não se espera que tenhamos pelo inimigo a ternura, a afeição, a amizade, ou até algum tipo de prazer em estar em sua companhia. Mesmo porque magneticamente, e aí a gente vai falar de uma lei divina, magneticamente estaremos sujeitos à lei de assimilação e repulsão dos fluidos. Trocando em miúdos, não vamos nos sentir bem, não nos sentiremos à vontade na sua presença. Vejamos então o que traz Jesus, o nosso Cristo planetário. Está aqui no Evangelho de Mateus, o capítulo é o 5º e é o Sermão do Monte. E Jesus está proferindo a multidão, está falando à multidão. Aprendestes que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vosso inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Que pensamentos podem chegar até nós nesse momento? Será que é fácil? Possível? Será que eu conseguiria amar um inimigo? E se sim, como iniciar um processo como esse? Teríamos aí algo em que nos basear? E no Livro dos Espíritos, na questão 625, nós temos Jesus como tipo oferecido por Deus a todos nós, como guia de perfeição moral, como guia e modelo de perfeição moral. A gente então parte desse princípio, sem nos preocuparmos aí em saber se é fácil, se é possível, mas a gente já tem um guia e modelo de quem seremos um dia, independentemente do número de reencarnações envolvidas. Esse modelo é a nossa meta. Então é momento de pensarmos nesse assunto. Bom, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente acaba tendo desse capítulo um estímulo do quão bacana é buscar essa meta. Lá nós temos o seguinte: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias que se possa alcançar aqui nesse mundo físico. O assunto pode parecer desafiador, mas é assunto de extrema importância, se a nossa busca for a de nos desenvolvermos espiritualmente. Então a gente volta ao Livro dos Espíritos, a gente tem mais uma fala de Jesus, e aqui a questão é a 876. Quando Kardec pergunta qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural. E a espiritualidade superior vai responder, através da fala do Cristo, da seguinte maneira: desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. E vão completar dizendo que Deus não poderia vos dar uma direção mais segura do que a nossa própria consciência. Porque na consciência estão escritas as leis de Deus, diz a questão 621.
Então, vamos olhar o inimigo nesse instante de uma maneira diferente. Vamos mudar a maneira como a gente olha. Que cada um se coloque na pessoa do inimigo, no lugar daquele ser que, por algum motivo, não perdoamos. Como será que nos sentiríamos sem que nos perdoassem? Será que não somos todos merecedores de perdão em algum nível que seja? Vamos um pouquinho mais além. Quando a gente fala com Deus, será que quando nos conectamos em oração a Deus, através do Pai Nosso, quando a gente diz, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando eu falo com Deus, diretamente em oração, eu estou de fato colocando sentido nessa verdade? Afinal, eu espero de fato ser perdoado nas minhas faltas se eu não perdoo o meu devedor? Neste caso, o meu inimigo? Através da fé raciocinada, sugerida por Kardec, esse deveria ser o raciocínio, correto? Porque amar os inimigos só seria possível se passar primeiro pelo perdão. Como é que poderia amar se eu ainda nem perdoei? Então, de acordo com o Evangelho de Mateus, ainda no Sermão do Monte, mas agora no capítulo 6, quando ele traz o Pai Nosso, a partir do versículo 9, ele tem no final, nos versículos 14 e 15, ele completa dizendo, porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial nos perdoará. Se, porém, não perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o Pai não nos perdoará as nossas ofensas. Então depende de mim ser perdoado por Deus em tudo que eu faço. E na medida em que eu perdoe amigos e inimigos, é o caminho de pagar o mal com o bem, largamente retratado aí na nossa doutrina espírita. Então percebam aí o caminho para esse processo de amar começando já a acontecer, a partir do perdão. Além disso, pensemos na possibilidade de talvez em outra vida eu ter ocupado essa posição de inimigo desse que hoje eu considero ser o meu inimigo. Será que valeria não olharmos seriamente para essa questão? Será que eu gostaria de voltar numa vida futura para ter que aprender a lidar com essa questão? Que eu poderia ao menos tentar resolver aqui, hoje? Afinal, como bem trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, essa é uma das maiores vitórias que se possa alcançar numa reencarnação. Sem contar que, quando eu não busco amar aquele que é a pedra no meu sapatinho, quando eu alimento emoções negativas em relação a essa pessoa, quando eu baixo o meu padrão vibratório com maus pensamentos, eu estou dando oportunidade a que espíritos imperfeitos se aproximem de mim e me levem a questões ainda mais trabalhosas, pela infiltração do mal que eu mesma permito. Eu me afinizo com espíritos que vibram num andar que está mais baixo do que aquele que eu gostaria de estar. Ao passo que, quando eu amo, a afinidade me transporta a níveis vibracionais mais nobres, a uma vida mais leve, a uma próxima reencarnação, sem que as questões trabalhosas que eu puder resolver aqui agora, internamente, possam ser resolvidas. Vejam, a resolução é interna. A reformulação acontece ou vai acontecer, deve acontecer dentro de cada um de nós. Porque o perdão e o amor, sendo atributos do Espírito,
moram dentro de cada um de nós. Então, seguindo mais esse raciocínio, será que seria inteligente ter que reatar laços negativos com algum adversário de hoje, desta vida, numa vida futura? Então a gente pesquisou um pouco sobre esse assunto, sobre amar os inimigos, buscando a sabedoria do Espírito Emmanuel. E a gente percebe o quê? Que ele trata desse tema como sendo de suma importância. Ele falou sobre amar os inimigos dezenas de vezes, em dezenas de capítulos, em vários livros ditados. Então a gente vai trazer algumas pérolas desse autor espiritual sobre essa temática que a gente colheu em alguns livros psicografados por Chico Xavier. O primeiro livro que a gente cita é o Bênção de Paz. Ele vai trazer algumas razões para amar os inimigos. Esse é o título do capítulo. Por exemplo, ele diz que as oportunidades que um inimigo nos proporciona é imenso no sentido de nós retificarmos os nossos próprios erros que eles apontam em nós. Então vejam, eles nos direcionam, eles nos ajudam. Emmanuel diz também o quê? Que amar os inimigos é remédio contra doenças físicas. Vejam, faz bem à nossa saúde física. Ele quer dizer o seguinte: se eu não alimento o ódio pelo inimigo, eu não vou provocar em mim uma doença. Uma úlcera gástrica, esse é o exemplo que ele traz aqui nesse capítulo. E ele diz mais, ele diz que amando os inimigos, eliminamos 90% dos motivos de aflição e de aborrecimento que nós passaríamos. Vejam, 90%. E ele fala da serenidade. Ele diz que a serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos para que as nossas preocupações com eles não nos destruam. Faz bem para o nosso emocional. Outro livro, ditado por Emmanuel, Passos da Vida. Aqui o capítulo tem como título Amigos e Inimigos. E do inimigo ele vai dizer: o inimigo é um auxílio, mas isso se a gente se dispõe a aproveitar esse auxílio. Afinal, o adversário identifica os nossos erros. Às vezes joga, na nossa cara. E dessa maneira nos faz olhar para esse nosso lado, que nem sempre é positivo e do qual a maioria de nós ainda foge. Ele diz que os inimigos nos incomodam o suficiente a ponto de mostrar o tamanho da obra que viemos realizar. O inimigo nos faz lembrar do que a gente veio fazer por aqui, no mundo físico. E mais, Emmanuel diz que quem hostiliza, aquele que nos hostiliza, é aquele que reconhece a nossa força, que reconhece o nosso valor. E isso o incomoda tanto a ponto de, ao invés de nos ignorar, tenta nos combater. Então aqui Emmanuel chega a pedir que a gente saiba agradecer a quem nos corrige as falhas, pois é isso que nos coloca num caminho melhor. Num outro livro, Alma e Coração, Emmanuel vai falar sobre os nossos inimigos ocultos. Esse é o título, Inimigos Ocultos. Porque quando se fala sobre inimigos, a gente está falando de quem? De outra pessoa, de inimigos exteriores. Alguém que não queira o nosso bem. Mas neste texto especificamente, ele pede que olhemos para nós e não para o outro. Para que possamos entender que os adversários mais difíceis são aqueles dos quais não podemos nos afastar, por estar em nós, em nossa alma. Ele chama aqui, ele diz que são os nossos inimigos internos. E diz que os mais implacáveis são egoísmo, orgulho, vaidade, desânimo, medo de sofrer, medo de errar,
E aí segue-se uma grande lista, né? Inimigos que nos desestabilizam mental e emocionalmente, que chegam a nos roubar oportunidades do nosso próprio progresso. E qual é a fórmula que ele traz aqui nesse capítulo? Vem de Jesus. E ele diz que é quando o Mestre fala: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Ou seja, venceremos os nossos adversários internos mergulhando em nossa verdade, através de trabalho contínuo e constante em nossa reformulação interna. Portanto, a partir do nosso próprio esforço, sempre vigilantes. Vigilantes quanto aos nossos pensamentos, às nossas ações, vigilantes quanto às nossas intenções para com os outros, principalmente aquele que a gente designa como inimigo. E intenções para conosco também, porque se somos colocados nessa mesma balança, nós devemos iniciar nos amando, devemos vigiar o nosso auto-amor. Amor que nos levará à nossa melhora individual ou como nosso desenvolvimento coletivo. Desenvolvimento enquanto grupos, enquanto cidades, estados, nações. Esse é o caminho estabelecido por Jesus. Jesus que apresentou o amor como solução para os problemas deste lindo planetinha. O amor como diretriz mais rápida, mais segura para o nosso caminho de evolução. E assim a gente vai caminhando para o final do nosso estudo, para o nosso encerramento, ainda com Emmanuel, mas agora no livro Palavras de Vida Eterna. E o capítulo aqui tem como título Perante os Inimigos, onde Emmanuel vai trazer para a gente que nem o próprio Cristo escapou de passar por dificuldades trazidas pelos adversários, no caso, os adversários externos. Então, Emmanuel diz aqui: ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre em momento algum. Entretanto, ele que nos estimulou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra junto dos seus próprios inimigos. Que tomemos então o exemplo do Cristo e pesquisemos a nossa própria conduta, para que possamos dar seguimento à nossa pauta evolutiva, em busca de toda a reconciliação que nos seja possível no aqui e no agora. Que possamos estabelecer o amor como essa diretriz trazida por Jesus, como diretriz da nossa própria vida, e também como guia, como uma estrela guia, a nos conduzir aí aos caminhos de paz, aos caminhos de fraternidade. E que assim seja.